Aviva, ó Senhor, a tua obra. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Amém? Se assente adorando a Jesus. Glória a Deus. Você pode deixar sem fundo para mim, beleza? Eu agradeço. Irmãos, o texto que ora nós acabamos de ler está registrado no livro do profeta Abacuque. A palavra ou o nome Abacuque significa abraço, né? Então receba um Abacuque de Deus já nesta manhã, um abraço de Deus. O profeta Abacuque, ele viveu por volta do ano 606 antes de Cristo, um período em que o povo de Deus, o povo que Deus escolhera para ser seu povo, começa a se entregar ao pecado, a se entregar à vaidade e à idolatria. Eles não querem mais saber de adorar a Deus, de honrar a Deus, de cultuar a Deus, de se voltar para Deus em santidade. E todas as vezes, missionária Gracilene, que o povo pecava contra Deus, Deus tolerava até um certo ponto. Quando Deus não suportava mais, Deus fazia alguma coisa para, de algum modo, castigar o povo, para que o povo voltasse à essência, para que o povo voltasse a reverenciá-lo e adorá-lo. Porém, nesta ocasião, o povo está vivendo uma depravação total. A imoralidade é normal no meio deles. Ficarem embriagados, bêbados, os vícios se tornaram normal no meio do povo. A calamidade se torna de uma maneira tão surreal que chega ao trono de Deus, chega ao céu o pecado do povo. E havia alguns profetas que eram contemporâneos à época. Um deles era o profeta Abacuque, o outro era o profeta Jeremias, Sofonias, e outros profetas que viveram nos tempos próximos, como Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego, Ezequiel, e outros que viveram neste período ali. Profetas existiam na época e tinha profeta. Abacuque vendo e observando o povo sendo, como nós possamos dizer, o justo sofrendo na mão dos ímpios, porque os ímpios não estavam tendo misericórdia dos justos. Os ímpios estavam cometendo atrocidades. O órfão não era mais amparado, a viúva não era mais amparada. O estado que Israel estava vivendo era de calamidade total. Então Abacuque, vendo isso, todo profeta tem dentro de si um senso de justiça. Todo profeta, ele é meio justiceiro. De vez em quando você vê um profeta falar, às vezes parece que ele está brigando com a igreja. Não é que ele está brigando com a igreja, é que todo profeta tem meio que um senso de justiça. Ele quer que a igreja sirva a Deus em santidade, em comunhão. E Abacuque começa a observar que o povo está a cada dia mais se afundando no pecado. Então Abacuque entende que alguma coisa do céu vai acontecer em algum momento. Neste mesmo período, Jeremias também está observando o povo, e Abacuque começa a conversar com Deus, e Jeremias também. O que é que Abacuque conversa com Deus? Abacuque começa a dizer a Deus: Deus, até quando tu vai permitir que o ímpio triunfe sobre o justo? Até quando, Deus, tu vai permitir que a maldade do ímpio prevaleça? E Abacuque começa a pedir a Deus que envie um juízo sobre a terra. Abacuque começa a pedir a Deus que venha com a sua espada de justiça e comece a punir os maus. Abacuque queria que Deus entrasse no meio, porque aqui nós estamos falando do povo de Deus, dos judeus, e Abacuque está orando a Deus para que venha no meio dos judeus.
Deus, porque neste período, aqueles que eram para estar servindo a Deus, estão praticando a maldade, mas havia justos ali, haviam pessoas sérias ali, Cezinha, havia pessoas ali que se dedicavam a Deus e estavam sofrendo, aleluias, a opressão pelos ímpios. Então Abacuque começa a pedir que Deus venha com justiça. Por outro lado, Jeremias observa que o povo está cada dia mais se derramando a maldade, se voltando para a maldade, se voltando para a impiedade. E Jeremias entende que se o povo permanecer pecando contra Deus, Deus de fato vai trazer um juízo, Deus de fato vai castigar o povo. Então Jeremias começa a jejuar, a chorar. Não é à toa que ele é o profeta chorão. Ele põe a boca no pó, porque talvez assim houvesse misericórdia para o povo, e ele começa a pedir misericórdia. Jeremias vem pedindo misericórdia, por enquanto, aleluias, do outro lado Abacuque está pedindo juízo. Jeremias falando: Deus tem misericórdia do povo, e Abacuque dizendo: Deus traz juízo sobre o povo. Jeremias dizendo: Deus tem misericórdia do povo, e Abacuque dizendo: Deus traz juízo sobre o povo. Aí Deus desce na terra e fala com Jeremias: Jeremias, eu não vou ouvir tua oração, teu jejum não foi aceito, tuas lágrimas não me comoveram. Ainda que Moisés e Samuel me pedissem, eu não teria misericórdia desse povo. Aí Deus desce diante de Abacuque e diz: Abacuque, tu me pediu, pois te prepara. Só que Abacuque pensava que Deus ia castigar os ímpios no meio do povo de Deus e livrar os justos, tornar os justos favorecidos. Mas Deus não faz isso. Deus fala a Abacuque: vou levantar outras nações e vou punir Israel. Vou permitir que Israel seja assolado. Vou permitir que o meu povo seja assolado. Não era isso que Abacuque queria. Abacuque queria que os ímpios fossem castigados. Só que Deus determina um juízo que todo Israel vai ser castigado. E se você acompanhar a história, você vai ver que entra em guerra Nabucodonosor com o rei lá do Egito, na batalha de Carquemes que acontece, e a Bíblia diz que Nabucodonosor vence o faraó do Egito. E antes disso, o faraó do Egito queria passar para batalhar, e o rei, aleluia, de Israel não deixa. Ele impede que o faraó passe. O faraó fica indignado, entra e já assola tudo. O juízo de Deus começa aí. Aí vem Nabucodonosor da Babilônia e começa a devastar tudo. E ele vai levando pessoas. Na primeira leva, ele vai levar dentre os nobres Sadraque, Mesaque, Abidnego, Daniel, e começa a levar e castigar o povo. A assolação, o juízo de Deus vem. Só que quando Deus fala para Abacuque sobre o juízo que ele vai mandar, Abacuque vê que a coisa é séria. Abacuque vê que o povo vai sofrer. Abacuque vê que a igreja do Senhor vai passar maus momentos. Aí quando ele ouve o juízo de Deus, ele brada: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Então o temor de Abacuque era pelo juízo de Deus que viria sobre Israel. Infelizmente, os justos naquela ocasião vão pagar pelo pecado dos maus. E de vez em quando, infelizmente, isso acontece até nos nossos dias. Tem gente que sai por aí escandalizando o evangelho, profanando o evangelho. Aí as pessoas olham e dizem: olha aí, esses crentes é tudo pilantra, é tudo errado. Olha os escândalos que eles cometem. Não, os crentes não cometem escândalos. Algumas pessoas cometem escândalos. Ainda existe uma igreja lavada e remida pelo sangue de Jesus Cristo. Eu vi um internauta dizer assim: pastor Daniel, olha os mais profanos
Ele usou até essa expressão: os mais safados são os pentecostais. Olha o tanto de escândalo. E ele quis ridicularizar os crentes. Eu discordo com ele. Não é porque algumas 50 pessoas erraram e causaram escândalos que nós somos os mais profanos. Não, essas pessoas que causaram escândalos não nos representam, a não ser que elas se arrependam e voltem às primeiras obras. Não é porque essas 50 pessoas causaram escândalos que ele tem que julgar a igreja em total. Não, nós não podemos pagar um preço por eles. Essas pessoas não me representam. Só aqui no nosso ministério tem umas 50 irmãs de ciclo de oração. Essas sim me representam, porque estão aqui na consagração, porque estão aqui orando, porque estão aqui buscando para ir morar no céu. Então, quando for olhar para alguém para colocar como representante da igreja, olhe para as irmãs do ciclo de oração, olhe para os jovens da Almadesp que estão aqui adorando, olhe para esses obreiros que estão aqui em santidade ao Senhor. Esses nos representam. Então Deus determina o juízo. Aí Abacuque entende que não tem mais o que fazer. Aí ele ouve o juízo de Deus e ele fala igualzinho Adão falou quando Deus chegou pós o pecado. Adão disse: ouvi a tua palavra e temi, Senhor, porque estava nu. Já no caso de Abacuque, Abacuque diz: ouvi a tua palavra e temi, Deus. Ou seja, Abacuque está querendo dizer: são duros os teus juízos, Deus. Dura coisa tu vai fazer, Deus. Mas eu quero te fazer um pedido, já que estamos em um diálogo. Aviva, Senhor, a tua obra, e no meio dos anos a faz conhecida, Deus. E na tua ira, Deus, lembra-te da misericórdia. Abacuque vai pedir duas coisas importantes. A primeira, um avivamento. Por quê? Porque Abacuque entende que o juízo de Deus fará com que o povo sofra, com que o povo pereça, com que alguns até mesmo morram, e muitos morreram a fio de espada, até jovens, mulheres, crianças, muitos morreram a fio de espada. Então Abacuque entende que não é de um juízo que o povo precisa é de um avivamento, porque quando eu sou avivado, o que significa avivamento? Dar vida a quem está morto. Estávamos mortos espiritualmente, mas quando somos avivados, a história muda. Quando Deus nos dá vida em Cristo Jesus, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse: quem quiser, tome de graça da água da vida. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Jesus disse, aleluia, louvado seja Deus, o ladrão veio senão para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida. Jesus morreu na cruz para nos dar vida, e quando a vida de Cristo vem em nós, isso é avivamento. Aí o velho homem morre e nasce uma nova criatura. Então Abacuque entende, não é de juízo que o povo precisa de um avivamento, porque se o avivamento vier, quem matava não mata mais, quem roubava não rouba mais, quem mentia não mente mais, quem furtava não furta mais, quem andava sensualizando não sensualiza mais, quem fazia sexo fora do casamento não faz mais, quem andava aprontando para de aprontar e começa a viver uma vida de comunhão e santidade voltada a Deus. Às vezes nós somos como Abacuque, queremos que Deus traga juízo, mas Abacuque se conscientiza que não é de juízo, que é de um avivamento que o povo precisa. O negócio é que duas classes de profetas sempre tem na igreja: o Abacuque e o Jeremias. O Abacuque é aquele justiceiro, dá oportunidade para ele, é só peia, é só taca, é só espada, se converta, se arrependa. Por outro lado vem o Jeremias com a palavra de misericórdia.
Deus é bom, misericordioso. E quem está errado? O que prega só misericórdia ou o que prega só justiça? Nenhum dos dois. Toda igreja tem que ter um Abacuque e um Jeremias. Porque você vir em todo culto, você levar uma peia, não dá, né? É verdade, pastor Gilberto? Tem culto que a gente vem e sai de casa, já levou uma surra do mundo, dos problemas que está vivendo. A gente precisa de uma palavra de refrigério, de uma palavra de misericórdia. Mas tem profeta que é só espada. E outros é só aquela palavra bondosa, boa. Mas o importante é que a palavra edifique, console e exorte a igreja. Que Deus levante uma geração de Jeremias e de Abacuque. Louvado seja Deus. Aí Abacuque começa a pedir a Deus agora: aviva, Senhor, a tua obra, e no meio dos anos a faz conhecida, e na ira lembra-te da misericórdia. Então, o projeto de Deus para o homem passa a ser a ira. Deus ia despejar a ira na humanidade. Se você contemplar as escrituras sagradas, você vai ver que quando o povo abandona Deus, Deus manda o dilúvio e acaba com a raça humana, poupando só Noé e a família. Se você observar a Bíblia, você vai ver que Deus destruiu Sodoma, destruiu Gomorra. Você vai ver que o anjo do Senhor, numa espadada só, ele matou 7.000. A terra abriu, engoliu Corá, Datã e Abirão. Então Deus, para o povo que se voltava ao pecado, ele tinha ira para despejar. Mas Abacuque ora e pede a Deus: na ira, Senhor, lembra-te da tua misericórdia. Aí sabe o que Deus faz? Em vez de despejar a ira sobre nós, ele despeja a ira sobre o próprio filho dele. Deus envia Cristo Jesus como uma resposta da oração de Abacuque. Eu creio assim, aleluias. Quando Deus quer derramar a ira, ele não vou derramar a ira sobre o povo, eu vou ter misericórdia, eu vou enviar o meu filho, eu despejo a ira sobre o meu filho para que ele morra numa cruz, aleluia, para que a minha misericórdia alcance eles. Dois fatores importantíssimos que tem que ter na igreja, e eu não abro mão deles. A primeira é a graça, a segunda é a misericórdia. O que é graça? Graça é favor não merecido. Graça é Deus me dar aquilo que eu não mereço. Eu não merecia nem estar vestido hoje, eu não merecia nem estar respirando hoje, eu não merecia ser um cristão, eu não merecia ser um pregador, não merecia a família que eu tenho, eu não merecia nada. Essa é a realidade. Mas Jesus vem com a graça e nos dá aquilo que nós não merecemos. E o que é misericórdia? Misericórdia é Deus não nos dá aquilo que merecemos. Se você ler Romanos, você vai ver que todos nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. Ou seja, todos nós merecíamos o inferno, o lago de fogo, a ira de Deus. Mas Ele vem com a misericórdia e não nos dá aquilo que nós merecíamos. Então nesta manhã, aleluia, tem misericórdia e graça para a igreja de Cristo Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Abacuque pede a Deus um avivamento, e quando ele entende o que é avivamento, então ele é avivado. E quando ele está avivado, agora ele começa a cantar, e em forma de cântico ele faz uma declaração maravilhosa. Aleluias. Ele começa a dizer: olha, antes, é mais ou menos isso que Abacuque queria dizer. Antes de ser avivado, eu ficava olhando para a maldade, para o povo errando, para a injustiça, para as coisas ruins, e eu ficava pedindo a Deus que despejasse a ira, que mandasse juízo, que fizesse alguma coisa. Mas agora que eu estou avivado, aleluia, agora que eu tenho vida de Deus dentro de mim,
eu posso declarar ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, as ovelhas sejam arrebatadas, aleluia, as vacas não haja no curral, os frutos da vide não produzam, aleluia. Todavia, agora que eu sou avivado, a casa está desabando, mas eu exulto em Deus. Aleluia, está tudo dando errado, mas eu exulto em Deus. Está tudo difícil, mas eu adoro a Deus. Aleluia, está tudo dando errado, mas eu continuo exaltando a Deus, porque quando o avivamento está em mim, nada me separa do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nem a riqueza, nem a pobreza, nem a fome, nem a nudez, nada. Isso é ser avivado. É quando a gente entende que nada nos separa do amor de Deus. Certa feita, eu saí de casa para pregar o evangelho, e quando eu voltei, eu não tinha mais casa. Minha mãe foi despejada e as coisas dela estavam tudo na rua. E eu vendo minha mãe chorando naquela situação, eu peguei meu violão, botei nas costas, peguei uma bicicleta e fui lá para o Monte do Pessu. Eu cheguei lá, eu falei: Deus, hoje eu não vou orar, porque se eu for orar hoje, eu vou reclamar contigo. E eu não quero reclamar contigo, eu não quero murmurar contra ti. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tu tens um propósito nisso. Aí eu peguei meu violão e comecei. Me tomaste em teus braços e me deste salvação. Teu amor tens derramado em meu coração. E as lágrimas desciam nos meus olhos. Não sei como agradeceste o que tens feito por mim. Eu só posso dar-te agora minha canção. E eu comecei do fundo do coração, mesmo lembrando que minha família tinha sido despejada. Eu falava: graças, graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus. Lá na cruz me destes vida, se entregaste tu por mim. Vida eterna me entregastes ao morrer. No teu sangue tenho acesso ante o trono celestial. Posso entrar confiantemente ante a ti. E parecia que eu estava pertinho do ouvido de Deus aquele dia, e eu falava: graças, graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus. Dá graças a Deus. Com carro zero na garagem é fácil. Dá graças a Deus, aleluia, com condição de comprar gasolina e carne no preço que tá, é fácil. Dá graças a Deus tendo um teto para morar, é fácil. Dá graças a Deus, aleluia, quando o casamento tá uma maravilha. Dá graças a Deus quando a saúde tá perfeita, é fácil. Agora difícil é adorar no vale, é adorar na prova. Mas quando eu sou avivado, a figueira pode não florescer, pode estar tudo difícil, eu vou dizer: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Eu vou dizer: eu sei que o meu Redentor vive e Ele vai se levantar. Ora mandare
provadarabas. Oreamandarabas. Aleluia. O tempo passou. Deve ter uns 10 anos que eu fui despejado, ou mais. Uns 12 anos que a gente foi despejado. E sempre morando em aluguel, com dificuldade, passando muita dificuldade. Aí quando foi há 1 mês e pouco, mais ou menos atrás, a casa da minha mãe pegou fogo. Eu estava no dentista quando eu recebi a notícia lá no centro de Ceilândia. Acho que do centro de Ceilândia, a casa da minha mãe, eu gastei uns 7 minutos no máximo. Qualquer viatura que me visse vinha atrás de mim, pensando que era um fugitivo. Mas ainda bem que eu não vi nenhuma viatura, corri, cheguei lá. Minha mãe chorando, meu filho estava lá com ela, meu filhinho de 1 ano. E meu sobrinho. E só deu tempo de ela tirar os meninos. Queimou tudo. E quando eu vi minha mãe chorando, eu lembrei, eu falei, Deus, minha mãe já foi despejada. Agora a casa da minha mãe pega fogo, Deus. Mas eu confio em Ti, Deus. Nenhum dos Teus planos pode ser impedido. Nenhum dos Teus projetos. Eu pedi ajuda à igreja. E a igreja me ajudou. Sabe, porque a igreja ainda é igual de Atos dos Apóstolos. Os irmãos ainda dividem suas verdades. A doutrina da comunhão e do partir do pão, pelo menos por aqui ainda funciona. Eu não sei por aí, mas ainda funciona. Essa doutrina bíblica ainda funciona. E os irmãos começaram a mandar ali ofertas. Pessoas mandaram 57 centavos e eu glorifiquei a Deus. Eu enchi os meus olhos de lágrimas, porque eu sei que aquela pessoa deu tudo que tinha. Para mim foi a maior oferta, que foi 57 centavos que eu recebi aquele dia. E tal, e eu fiquei, meu Deus, tem que alugar uma casa para minha mãe. Tem que comprar os móveis. E eu fiquei, aluga, tentei alugar uma casa. O rapaz alugou. E depois disse, não vou alugar mais não, vou vender. E minha mãe ficou triste, eu vendo minha mãe naquela aflição, mas sempre confiando em Deus. E daqui a pouco eu fui visitar a Gracilene. Ela disse, olha, a mulher ali da esquina está vendendo a casa, por que tu não compra? Eu falei, rapaz, eu vou ali comprar uma casa. Foi isso que eu falei, não foi, Gra? Me espera aí que eu vou ali comprar uma casa. Oh, glória. Se tu tivesse lá, tu tinha olhado e dito, nem Israel vi tanta fé. Aí eu fui lá, entrei em contato com a mulher. Eu falei, você está vendendo essa casa, tal, você financia? Ela, sim, eu preciso de uma entrada. Eu falei, quanto você quer o meu carro de entrada? Mas eu não queria dar meu carro. Aí ela, não quero carro não. Eu falei, rapaz, aí eu contei a história da minha mãe, que a casa pegou fogo. Eu falei, as pessoas me mandaram oferta, eu conseguia juntar aqui, mas é pouco para dar de entrada. Ela falou, é quanto? Eu falei, não, é muito pouco. Ela falou, é quanto? Eu falei assim, às vezes Deus está querendo nos abençoar e a gente não está querendo. Eu falei, eu só tenho 6 mil. Ela disse, realmente é pouco. Faz o seguinte, arruma 10 mil para mim, que eu te vendo a casa e financio o resto de 1.000 por mês. Eu falei, agora. Aleluia. Fiz uma ligação, arrumei os 10 mil e comprei a casa para minha mãe. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Aí eu fui lá olhar a casa, irmão. Você não vai acreditar, eu pago aluguel caríssimo. Quando a gente chega para olhar a casa, tem a casa grande assim, um lote para frente, e atrás tinha praticamente outro lote. Eu falei, vixe, a bênção veio dobrada. Eu falei, mãe, vamos dividir aí. O lote de trás fica para mim e a casa da frente fica para a senhora. E eu estou construindo a minha casinha também para a honra e a glória do Deus Todo-Poderoso. Então, a gente passa no vale? Passa, mas na hora certa, Deus brada dos altos céus, e quando Ele quer operar, ninguém pode impedir.
progredir. Então saia daqui com esse sentimento de abaixo. Isso é ser avivado. Ainda que a figueira não floresça. Se florescer, glória. Se não florescer, glória do mesmo jeito. Se os dias é bom, glória. Se os dias é mal, glória do mesmo jeito. Porque quem está na nossa frente é o general de guerra, é o todo-poderoso, é o rei dos reis, é o desejado das nações, é o amado da nossa alma, é o que os oceanos cabem na palma de suas mãos. Esse é o Deus a quem nós servimos. É aquele quem, aleluia, estabelece os seus pés sobre o globo da terra. O nosso Deus é o criador de tudo, de todos. Ele tem o controle de tudo nas suas mãos. E Ele não dará nenhuma prova que você não suporte. Não é fácil ser provado não, mas depois que Jesus aprova, aí às vezes a gente tá aí, Deus tem abençoado demais meu ministério, eu não tenho que reclamar. Tenho pregado no país todo. Algumas pessoas às vezes olham assim, falam, caiu de paraquedas, chegou agora. Mas não sabe, pastor Dedé, a trajetória da gente, a lágrima que a gente já derramou. Então não é fácil, mas se Deus está te provando, é porque Deus quer construir uma história para você. Porque quando você tem história, você derruba gigante. Davi chega lá, se ele não tem história, não tinham deixado ele pelejar contra o gigante. Mas tu é um menino, eu sou um menino, mas tem história, Saul. E qual é a tua história? Eu estava no campo, veio um urso e eu dei fim nele. Veio um leão e do mesmo jeito. Não cheguei aqui para guerrear sem experiência não. Eu tenho experiência em batalha. Deixa eu pegar esse gigante aí. Então tem gente que quer enfrentar já gigante de cara, diante dos homens, porque Davi ficou aclamado depois que derrotou o gigante. Mas quer derrotar gigante diante dos homens, comece a derrotar ursos em secreto. Aleluia. Comece a derrotar leões em secreto. Vá construindo a sua história aos poucos, na hora certa, Deus vai te trazer para uma batalha de honra, e o nome do Senhor será glorificado sobre a sua vida. Se coloque de pé em nome de Jesus Cristo.